Voltamos aqui no fsiqueira.com. Muito obrigado você que está de novo aqui comigo em mais um encontro nosso. E eu quero logo de cara, antes da gente entrar no tema, dizer que eu estou sorteando um livro meu, o 10 Histórias e Algo Mais, lançado pela editora Besouro Box, onde eu conto experiências minhas como âncora da Rádio Sul América Trânsito, mas mais do que isso, experiências de motoristas que no trânsito mais congestionado do Brasil e um dos mais do mundo, que é o trânsito de São Paulo, experimentaram desde problemas de saúde até ver o carro alagado, inundado do alagamento com criança no carro, a gente presenciando assalto, gente morrendo inclusive no trânsito, e recorreram à rádio, né? Pessoas que estavam passando por situações limite e recorreram à rádio e foram ajudadas pelo rádio. Mas mais do que isso, a partir dessas histórias eu tiro experiências, lições que podem ser aplicadas na nossa vida e no nosso dia a dia. Você que me acompanha aqui, você que me acompanha no meu blog ou no meu site, eu acho que já percebeu o quanto eu acredito que as nossas experiências, sejam elas quais forem, em que níveis forem, onde forem, podem trazer experiências na nossa vida como um todo. Sejam as profissionais, as no colégio, na faculdade, no relacionamento, entre amigos, enfim. As experiências aparentemente ruins ou boas, eu não acredito que elas acontecem com um fim determinado, mas dentro delas uma série de possibilidades que a gente pode enxergar e trazer isso para as nossas experiências, trazer isso para a nossa vida e melhorar como gente, como profissional, como marido, mulher, filho, pai, mãe e o que mais você representar na vida de alguém. Então, se você quiser ler um pouco mais sobre isso, mande seu e-mail, f.siqueira@rocketmail.com, sorteio no assunto e de repente você em breve vai receber na tua casa sem nenhum custo, se for sorteado ou sorteada, o livro 10 Histórias e Algo Mais. Hoje aqui no nosso vídeo Papo de Rádio eu queria tratar de um assunto fundamental na comunicação. Seja no jornalismo, seja na locução, seja no rádio, na TV, na revista, no jornal, nos livros, que é a credibilidade. Sem credibilidade você não constrói um veículo de comunicação forte. Sem credibilidade você não constrói uma carreira promissora. As pessoas precisam pautar a sua construção, pautar o seu trabalho, pautar a sua carreira e o veículo de comunicação em que trabalham sobre esse pilar que é fundamental. E é mais do que nunca daqui para frente. Isso porque nós vivemos num mundo onde estamos bombardeados por informação. Sejam informações publicitárias, informações do jornalismo. Não é à toa que as redes de TV News, por exemplo, além do âncora apresentando o telejornal, tem ali informação aqui em cima do vídeo para todos os lados, o tempo todo. As pessoas estão bombardeadas por informação. Mas o que isso causa em cada um que está exposto à informação desde o momento que acorda e vê ali a marca do celular, a marca da margarina, o outdoor, as notícias do rádio, a notícia da televisão, a internet, os sites e assim por diante. O que isso representa na vida de cada um? Assim como o computador, cheio de informação e às vezes mais informação do que a memória suporta, trava, a nossa mente também tende a travar à medida em que ela se sobrecarrega. Então, para isso existe um procedimento natural e inconsciente da nossa mente que é deletar as informações que não parecem úteis para a nossa vida ao longo do dia. As informações vão continuar em algum ponto, algum compartimento do teu cérebro e talvez, se recorrido, se necessário, o cérebro vai lá e recorre e tira uma dessas informações. Mas elas não vão estar no seu nível consciente. O cérebro vai fazendo essa limpeza de memória para ganhar espaço para que você pense, né? Para que ele não seja sobrecarregado. Mas o que isso tem a ver com credibilidade? O procedimento, o caminho que o cérebro geralmente usa para selecionar as informações parte daquelas que lhe parecem verdadeiras. Isso quer dizer que as informações que não têm cara de verdade, que têm cara de ser inúteis, por exemplo, são deletadas. O cérebro busca aquilo que parece verdade, aquilo que ele interpreta como importante, como necessário e como verdadeiro. Então quem trabalha com comunicação deve se pautar pela verdade. Agora a verdade não é só a aparência, a verdade não é só um tom de voz. Houve um tempo, especificamente no caso dos locutores, onde a verdade tinha a ver, ou a credibilidade tinha a ver com o locutor que falava num português mais formal, Brasil realmente, você sabe disso, né? Nos anos 50, 60, 70. Depois a credibilidade foi transferida para o tom de voz. Eu trabalhei numa rádio uma vez onde a rádio era jovem
e a plástica era toda pesada, o locutor falando grave. E eu me lembro que eu tentava convencer o dono da rádio da gente mudar isso. E o dono dizia o seguinte: eu não posso mudar porque eu preciso de credibilidade, essa voz me traz credibilidade. E eu tentava convencê-lo, e felizmente eu consegui, de que credibilidade é algo que se constrói com um todo, e não somente ou simplesmente com um tom de voz grave. Já foi o tempo onde a gente podia transferir a esse tom de voz credibilidade. Não é à toa que um dos principais, se não o principal locutor publicitário do Brasil, o Ferreira Martins, deu uma entrevista recentemente, amplamente divulgada inclusive na internet, onde dizia que os locutores estão sendo substituídos pelos atores. E por que isso? Porque os atores talvez tenham mais facilidade nesse caminho de conexão com o público que se dá através da, pelo menos, aparência da verdade. Parece mais verdadeiro um ator, por exemplo, vendendo um produto do que determinados locutores formais falando diferente de todo mundo. Até no caso do locutor, eu costumo dizer que se o locutor não tomar muito cuidado, ele se torna um ser caricato, porque é cada vez mais, infelizmente, comum você ver locutores de uma maneira completamente afetada, falando: tudo bem, boa tarde, eu sou fulano de tal, aquela voz. Eu até ouvi um caso onde um locutor uma vez me procurou trazendo uma fita piloto, e ele falava mais ou menos assim, a vinga ficava aparecendo, era uma coisa horrível. E aí eu me lembro que eu me incomodava muito com aquilo, e um dia eu tomei coragem e falei pra ele, sem ofendê-lo, de uma maneira sutil, dentro do que se permite ser sutil nesse caso, dizendo a ele o seguinte: olha, você tem duas alternativas, ou você está forçando demais a voz, isso vai fazer mal a você em todos os sentidos, ou se você realmente fala assim, procure uma fono, porque desse jeito você não vai conseguir trabalhar e você vai ter problemas em breve, né? Então a gente precisa dessa verdade naquilo que a gente faz. Você precisa ser verdadeiro naquilo que você faz. Um escritor norte-americano chamado Alvin Toffler, há algum tempo atrás, lançou um livro chamado A Terceira Onda, onde ele previa que nós experimentaríamos a era do conhecimento como capital, como importância, como uma onda que viria depois da onda agrícola que dominava o mundo, a industrial e a tecnológica. E aí nós experimentaríamos a era do conhecimento como a era, como principal capital, como principal importância, como principal medidor de conexão entre as pessoas. E nós estamos entrando nessa onda, nessa era do conhecimento. Eu te falei agora há pouco sobre essa sobrecarga de informações em que nós estamos vivendo, sobrecarga inclusive de conhecimento, que pode paradoxalmente estar gerando pessoas desconectadas, pessoas mais dispersas, pessoas mais vazias de informação, justamente por esse caminho de desconexão do cérebro para livrar espaço. Então, para a gente resgatar tudo isso, a gente precisa do elemento da verdade naquilo que a gente se propõe a comunicar. Não importa o meio de comunicação que você trabalha. Se você não se pautar pela verdade, e a verdade parte do conhecimento, você não vai conquistar esse elemento fundamental na comunicação, que é credibilidade. Portanto, busque conhecimento, busque ser verdadeiro, não só na parte técnica, no seu tom de voz, na maneira que você se comunica, mas naquilo que você diz. A gente fala tanto sobre a importância do conteúdo, o quanto o conteúdo é fundamental na comunicação, mas o conteúdo não se dá sem verdade, pelo menos não se dá de maneira eficaz sem verdade. Independente de que caminhos você esteja buscando no veículo de comunicação, paute essa caminhada a partir da verdade. Ela que vai lhe dar credibilidade, que vai lhe conquistar espaço no seu veículo e na sua profissão e como profissional. Busque conhecimento, busque melhorar como gente. Como eu falei no começo, quando eu me referi ao livro, as informações e as experiências se interconectam. Então trabalhe para aproveitar as experiências da sua vida no seu trabalho, na sua verdade, no seu jeito de comunicar, no seu jeito de falar no rádio, no seu jeito de falar na TV, no seu jeito de escrever. Não abra mão desse elemento que hoje é fundamental para que você conquiste credibilidade, que é a verdade e que é ser verdadeiro no que você faz. Portanto, a preparação de um profissional de comunicação não se dá somente pela parte técnica, pelos exercícios de aquecimento vocal, pelo tom de voz e assim por diante, mas sobretudo por aquilo que ele é e se propõe a ser e se propõe a comunicar. Sendo assim e pensando dessa maneira, você vai conquistar a sua audiência, o teu ouvinte, o teu telespectador, o teu leitor a partir do principal elemento da comunicação, que é a credibilidade. Pense e busque ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que conquista a sua credibilidade a partir daquilo que é, a partir daquilo que tem dentro
da sua mente, dentro do seu coração. Tá bom? A gente se fala mais nos nossos próximos videopapos. Sugira um tema, f.siqueira@rocketmail.com, e o meu Twitter é o Flávio F. Siqueira. Até o próximo.